Olá, boa noite. Aumentam os assaltos com recurso à arma de fogo em Benguela. Autoridades mostram-se preocupadas. Transtorno de espectro autista. Especialistas alertam para o aumento de casos no meio social e recomendam mais atenção, sobretudo aos menores. Município de Belas, em Luanda, moradores de algumas zonas queixam-se das dificuldades no acesso à água potável. Participação na Cimeira Mundial dos Governos. Presidente da República seguiu hoje para o Dubai, Emirados Árabes Unidos. Evento de alto nível arranca amanhã. Alerta da Unicef: cerca de 17,3 milhões de crianças precisam de ajuda humanitária no Sudão. É segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Este é o Girassol Jornal. Uma vez mais, boa noite. 2 mulheres morreram vítimas de malária grave no banco de urgência do Hospital Central de Lubango no último fim de semana. 2 pessoas morreram vítimas de malária grave no banco de urgências do Hospital Central do Lubango no último fim de semana. Segundo o diretor das urgências, as vítimas são 2 mulheres, sendo uma de 18 e outra de 74 anos de idade, que deram entrada no hospital já em estado avançado da doença. Mona Joaquim realça que foram realizados todos os procedimentos médicos para reverter o quadro clínico das pacientes, infelizmente sem sucesso devido a disfunções múltiplas. Infelizmente ainda continuamos a ter grande parte dos óbitos por malária, né? Esses 2 casos foram uma doente de 18 anos e outra de 74 anos, ambas com malária grave, né? Com alta parasitemia e com disfunções múltiplas, infelizmente. No período, as urgências do Hospital Central do Lubango atenderam 253 doentes, com 3 casos considerados graves e 38 internamentos. O médico destaca que as doenças mais registadas continuam a ser a malária e os traumatismos provocados por acidentes de viação e agressões físicas. Daquilo que foi o perfil epidemiológico, as patologias mais frequentes a nível deste final de semana, continuamos a ter os casos de frequentes os casos de pneumonia. Realmente a pneumonia também é uma das principais causas de ocorrência a nível do nosso serviço, né? E aquilo que é a nossa estatística global a nível do serviço e não só a nível do hospital, a pneumonia neste momento está entre as principais 5 causas de internamento, né? E também de ocorrência a nível do serviço de urgência. Mona Joaquim sublinha que o banco de urgências é para doentes que necessitam de atendimento médico o mais rápido possível devido ao seu estado grave. Quanto aos restantes, o médico apela a procurarem por outros serviços para não sobrecarregar os profissionais das urgências. Fundamentalmente aos doentes que de forma recorrente se dirigem ao serviço de urgência. Temos que ter em conta que o serviço de urgência é para os doentes emergentes, né, e muito urgente. Não podemos ter grande parte dos doentes que não são urgentes, né, a nível do serviço de urgência, porque vai acabar por sobrelotar o serviço, né, e dispersar aquilo que é a atividade de grande parte desses profissionais que têm que estar dedicados aos doentes emergentes e vão ter que dedicar a sua atividade a doentes que são um pouco urgentes e ali desnaturar aquilo que é a atividade do serviço no global. A área está entre as principais patologias no Hospital Geral de Luanda. Ao todo, segundo a diretora das urgências da unidade sanitária, mais de 3.000 pacientes foram atendidos nas últimas 72 horas. O Hospital Geral de Luanda possui uma capacidade de internamento de 800 pacientes. Durante as 72 horas, mais de 3.000 pacientes foram atendidos naquela unidade hospitalar, com diversas patologias, segundo a diretora das urgências da referida unidade hospitalar, quando fazia o balanço das últimas 72 horas. Tivemos um total de 3.080 pacientes atendidos, internamos 184 pacientes. Das patologias mais frequentes aqui na nossa urgência foi a destacar as doenças respiratórias com 192 casos, malária 171 casos, doença diarreica aguda 46 casos, anemia severa 1 caso, hipertensão 74 casos, AVC mais hipertensão 18 casos, tuberculose 47 casos, síndrome febril
141 casos. E tivemos também, nas últimas 72 horas, um total de 26 cirurgias. Transferências recebidas, tivemos 57 transferências recebidas e efetuamos 12 transferências. No banco de urgência, cirurgia e ortopedia, tivemos um total de 391 pacientes traumatizados, tivemos 78 acidentes de viação, quedas 143, agressão física 81, atropelamento 51, ferimento por arma de fogo tivemos 8 casos, ferimento por arma branca tivemos 30 casos. Carla Sobrinho disse que a malária continua a ser ainda um problema de saúde pública em Angola devido à quantidade de charcos que se vão criando dia após dia e que a população não está acostumada a usar mosquiteiros impregnados, mesmo com as campanhas realizadas periodicamente. Tem-se feito campanhas a nível das residências dos municípios, com a fumigação nos bairros, e aqui também na nossa instituição temos feito fumigação. Temos dado também, oferecido aos pacientes quartem. Aquilo que deixamos de orientação aos familiares é o uso de mosquiteiros nas suas residências e colocar rede mosquiteira também nas janelas e, sobretudo, também usar repelente, né? E usar também roupas que tapem quase toda a parte do corpo, que é para não haver a contaminação que transmita a malária. Especialistas pedem maior atenção aos encarregados de educação no marco de desenvolvimento das crianças devido ao número crescente de casos de transtorno de espectro autista e clamam por maior inclusão das pessoas que vivem com esta condição. Muitas vezes, os sinais de transtorno mental em crianças são visíveis. Isto acontece para as menores que têm o espectro de autismo ou paralisia cerebral, entre outros. A OMS aponta que 1 em cada 160 crianças em todo o mundo apresenta transtorno do espectro autista. Entretanto, sobre a relação com estas crianças, muitas são as dificuldades apresentadas pelas mães atípicas, relatadas pela terapeuta ocupacional Miriam Passos. Meu filho não fala, meu filho usa fralda ainda com 4 anos de idade, o meu filho não para. O meu filho berra, grita, chora, bate com a cabeça no chão, bate com a cabeça na parede, numa frustração acima do normal do que é uma criança que se frustra, né? Porque crianças se frustram, nós nos frustramos, mas nós sabemos lidar com essa frustração. Essas crianças não sabem. Então essas são as maiores queixas, né? E dificuldades dos pais de como lidar. E aí a tela, e só se regulam na frente da tela. Miriam Passos considera ser necessário que os pais estejam atentos ao marco de desenvolvimento de seu filho, uma vez que o autismo não é uma doença, mas sim uma condição. Existem os marcos do desenvolvimento. A criança nasceu, rolou, caminhou. Então são janelas do marco do desenvolvimento que a criança tem que fazer X coisas dentro daquela janela. Se ela não fizer X coisas dentro daquela janela, há um atraso. Ou que seja, ela tem que balbuciar com 6, 7, 8 meses. Não balbucia. Ela tem que olhar quando está amamentando. Ela já não olha. Lá na amamentação a gente já começa a perceber. Por outro lado, a especialista explicou que nem sempre o atraso de desenvolvimento da criança é considerado autismo. Caminha com 1 ano e pouco, já com 1 ano e pouco já diz uma palavra, mamã, papá, dá, não, sim, palavras curtas, ok? Com 2 anos já diz frases não completas, mas curtas, né? Fazem o contato ocular, fulano, Pedro, olha, olá, abana. Então, assim, tudo isso estão dentro dos marcos. Se não estiver dentro dos marcos, alguma coisa tem. Não quer dizer que seja uma criança autista, mas quer dizer que há um atraso. E esses atrasos vão atrasando tudo, até chegar na fala.
A psicóloga clínica Odete Sebastião destaca a importância de se procurar um médico precocemente. É que muitas famílias já chegam de forma tardia para receberem o diagnóstico e quando começam a intervenção, muitas vezes a criança já está com 5, 6, 7 anos. Então, aí já passou um tempo de neuroplasticidade. Esse tempo em que a criança precisa, né? Falamos da questão de aproveitar o cérebro, aproveitar as oportunidades de ensino da criança, porque quando a criança, nós falamos de 0 aos 3, a criança tem um período de aprendizagem mais amplo, ela aprende mais rápido, e justamente porque nós entendemos que as crianças aprendem por intermédio de imitação. Então, nessa fase precoce é a fase ideal para então conseguirmos explorar todo um cognitivo da criança. Odete Sebastião apela à maior inclusão das pessoas com espectro autista. Como eu tenho direito à socialização, a estar em ambientes, em certos ambientes, essas mesmas crianças também, ou essas pessoas, no caso até porque também tem pessoas adultas, também têm o mesmo direitos, né? Somos pessoas e devemos usufruir todos dos mesmos direitos. Então, a inclusão dessas pessoas na nossa sociedade é uma coisa que devia ser para ontem. Então, precisamos incluí-las mais, não só a nível de projetos sociais, a nível de escolaridade. A Organização Mundial da Saúde considera o autismo como uma questão de saúde pública urgente. Ela afeta mais meninos do que meninas, com uma proporção de 4 meninos para cada menina com transtorno do espectro autista. Na província de Benguela, o Comando Municipal da Polícia nos Navegantes está preocupado com a proveniência das armas usadas pelos marginais para a realização de assaltos. No dia em que foi apresentado um grupo de cidadãos envolvidos em vários crimes, o comandante Mabide Almeida disse que os seus efetivos estão no terreno para desmantelar qualquer grupo que faz recurso à arma de fogo para a prática de crimes. A Polícia Nacional no município dos Navegantes apresentou nesta segunda-feira um grupo de cidadãos que se dedicava à prática de vários crimes com recurso a armas de fogo. Este cidadão foi uma das vítimas dos meliantes que lhe foi retirada a sua motorizada. Eu vinha com o intuito de regresso para casa. Então, posto lá, deparei-me com 2 meliantes. Vinham 2 em cada um numa outra moto. Então, posto ali, me mandam parar. Então, mandaram parar, eu não quis parar porque eu não conhecia eles. Então eles tinham para poder parar. A outra moto que vinha por detrás de mim é o homem que estava mal armada. Ele lá manda parar e manipula, salta da moto. Eu vi, não poderia fazer resistência, tive de parar a mesma moto. Não dispararam, mas ficou mesmo a insistir que vou te matar e que estás a dar trabalho. E eu naquela não tinha que insistir, desci da moto, disse assim, a moto que vocês querem levar, a moto está ali. Ele foi insistindo mesmo, Cota, vou te matar. Dado o facto, o comandante municipal da polícia no município dos Navegantes mostrou a sua preocupação devido ao número de armas de fogo que vão parar nas mãos dos meliantes usadas para práticas de crimes. O que nos preocupa também é a proveniência das referidas armas. Eles nunca confessam. Nunca confessam. Eles têm um estilo, digo até que parece que é um acordo. Quando alguém é detido, eles não acusam outros. E porque no interrogatório eles alegam que ainda existem mais 4 soltos. Mas as diligências ainda prosseguem, que é para a possível detenção desses 4. Eles nunca ferem, na verdade, onde é que saem as armas. Mas estamos a trabalhar fortemente, que é para dar uma resposta, porque a população também clama por essa resposta. Mas tudo estamos a fazer que é para saber, na verdade, a origem dessas armas. No ato de apresentação, o comandante apresentou os dados do balanço do último fim de semana, bem como os meios apreendidos. Estamos a realçar o roubo no interior de uma cantina, que subtraíram 4 caixas de cigarro. Vamos fazer menção de 19 maços já apreendidos, que custam no valor de 190, salvo erro, 190 mil kwanzas. Temos também recuperadas botijas de gás, temos recuperadas 4 telas, temos recuperado 9 telemóveis. Telemóveis estes também que eram assaltados na via pública, assaltos com facas, katanas. Estamos a falar do bairro Sagrada Esperança, Bela Vista Alta, Bela Vista Baixa. Então, é essa matéria que temos a realçar aqui, fruto da Operação Escudo. Polícia Nacional nos Navegantes em Benguela, preocupada com a origem das armas em posse dos meliantes,
que usam para o cometimento de vários crimes. Moradores do bairro Sagrada Esperança, no município dos Navegantes, em Benguela, queixam-se da falta de segurança e de outros serviços sociais, como é o caso da água potável, que há mais de 5 anos não jorra nas torneiras. A situação obriga os moradores a usarem água imprópria para o consumo proveniente de caminhões cisternas. De acordo com o relato dos moradores, neste bairro localizado na periferia do município dos Navegantes, falta de tudo um pouco. A água potável é um dos vários serviços que preocupa os cidadãos. A solução tem sido os caminhões cisternas, cuja proveniência da água é duvidosa. A água, desde que o princípio que estamos aqui, vai fazer 5 anos que a água não escorre nas nossas torneiras. Isso, para nós, a população, estamos a ver que é muito grave. Pelo menos o Estado tem que olhar nessa situação, nós como povo. Um balde de água está 50 kwanza. Nesse caso, a banheira completa, estamos a comprar 250 a 150 kwanza. Para uma mãe, só esses valores não chegam. Às vezes, numa casa são 5 crianças, com o pai, essa coisa toda. Uma banheira de 200 kwanza é muito. O meu caminhão é 18 mil litros, estamos a comercializar 33 mil kwanza. Nós encontramos dificuldades no fornecimento do próprio líquido, porque o líquido não vem das águas. Estamos a tirar o líquido no rio, no perímetro do rio Cavaco. E de lá para cá é muito distante. E é uma água não tratada. A falta de energia elétrica obriga os moradores a recorrerem ao consumo ilegal da corrente elétrica através da prática dos famosos gatos aos bairros vizinhos. Imaginem que nós que estamos aqui ao meio não temos luz. Como é que é possível colocar luz aqui no Atlântico, bem próximo, e saltar o bairro seguinte e no bairro à nossa direita também tem luz, mas nós que estamos aqui ao meio não temos. Isso de alguma maneira é um tanto quanto entristecedor, porque motiva certas práticas que depois podem vir ajudar a danificar aquilo que o Estado tem estado a fazer, os famosos gatos. E isso não é correto. Se tu vais ao lado, tem luz. Vai aqui à tua esquerda, também tem luz. Mas aqui próximo, né, onde que se calhar poderia-se fazer alguma coisa, não se tem. E aliás, com o agravante, tudo o que está a se fazer aqui é pré-pago. A situação da energia elétrica tem sido uma das causas do crescente número de assaltos. Este cidadão viu a sua motorizada ser levada por meliantes depois de um disparo com arma de fogo que atingiu uma das suas pernas. Assim que chego, que dou a curva para a minha casa, apareceu 2 motorizadas. Uma passou em frente de mim e colocaram-me. Dali, o miúdo que estava atrás pulou da moto, manipulou e chegaram ao ponto de me dar tiro e partir a perna. Isso é luz, bandido é demais. Aqui nós sofremos muitas consequências. Bandido que está nessa rua que tu estás a ver, a rua que vocês estão a ver, e aqui já sofreu hospital e posto de polícia, é complicado, porque nós temos 4 posições: água, luz, posto de polícia, posto médico e a escola para as crianças. Clamor dos cidadãos residentes no bairro Sagrada Esperança, em Benguela, e os problemas sociais que os moradores enfrentam no dia a dia. A saúde, educação e desemprego são considerados os principais problemas nos países de língua portuguesa pelos seus cidadãos, segundo o primeiro barómetro da lusofonia divulgado recentemente. Em Angola, a configuração segue a tendência geral, com a educação, saúde e desemprego no topo das preocupações, mas com valores mais elevados do que a média dos países analisados. O estudo foi realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, com sede em São Paulo, no Brasil. O barômetro reúne percepções de cidadãos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, sobre 25 indicadores. A saúde indica as preocupações dos cidadãos da lusofonia, com 53% das respostas, seguida da educação, com 43%, e do desemprego, com 34%, de acordo com os dados do inquérito realizado em 8 dos 9 Estados-membros da CPLP. O estudo não abrangiu a Guiné Equatorial,
o 9º membro. A pesquisa aponta ainda 57% da população dos países inquiridos não está satisfeita com o funcionamento da democracia, excepto Timor-Leste, com 75%, e Portugal, com 61%, onde a maioria dos entrevistados declara estar satisfeita. Na maior parte dos países analisados, os resultados indicam níveis elevados de participação eleitoral declarada, mas nem sempre refletidos nos indicadores de votação de facto. Em média, 63% dos inquiridos afirmam que votam sempre e 13% que votam na maioria das vezes, enquanto 11% declararam que votam raramente e 9% que nunca votam. Em Angola, a configuração segue a tendência global, com a educação, saúde e desemprego no topo das preocupações, mas com valores mais elevados do que a média dos países analisados. A educação é mencionada por 53% dos angolanos inquiridos, a saúde por 48% e o desemprego por 45%. A infração surge em 4º lugar, com um peso particularmente elevado, correspondendo a cerca do dobro da média global. E quem dirigiu este estudo é o cientista político António Lavareda, do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Económicas, sediado no Brasil. Boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Uma primeira pergunta leva-nos a 2 aspectos. Qual foi a amostra por país que participou neste estudo e quantos indicadores foram considerados? Boa noite, Manuela. Boa noite, os espectadores da TV Girassol. É um prazer estar conversando com vocês nessa oportunidade a respeito dos resultados da primeira edição do Barômetro da Lusofonia. Essa edição apresentada no último dia 28, a primeira edição no último dia 28, na sede da CPLP em Lisboa, num ato coordenado pela embaixadora Fátima Jardim, a secretária executiva da entidade. Nela nós tivemos a oportunidade de apresentar esses dados. São mais de 90 indicadores, mais de 90 variáveis levantadas nesse estudo. Uma amostra geral levemente inferior a 6.000 questionários para o conjunto dos países. Guiné Equatorial não foi incluída por problemas operacionais nessa primeira edição, mas no planejamento da segunda edição, que ocorrerá daqui a 2 anos, porque o Barômetro da Lusofonia será bienal, já está planejado, já está incluída a inserção da Guiné Equatorial. Os dados, então, proporcionalmente à população de cada país, esses pouco menos do que 6.000 questionários foram aplicados a cada um deles, levando em conta, como eu disse, o tamanho da população. Lembrando que os países lusófonos têm uma composição do ponto de vista populacional, uma expressão bastante diferenciada. Desde o Brasil, o maior deles, com 213 milhões de habitantes, até São Tomé e Príncipe, que tem pouco mais do que 250 mil habitantes, sendo que Angola é o segundo país com maior população, então teve o segundo maior representatividade amostral, Manuela. António, a metodologia aplicada foi a mesma em todos os países, considerando as diferenças culturais e sociais de cada um deles? Olha, nós nos esforçamos, e essa foi uma preocupação básica da equipe de trabalho, a fazer exatamente isso, ou seja, adequar o questionário, a formulação das questões, adequar em cada país as características culturais. Porque, embora, como você bem sabe, haja como estrada básica, haja uma língua comum, ela tem diferentes formulações em cada um desses contextos. Lembrando que essa comunidade lusófona talvez seja a única dos outros barômetros existentes no mundo, como o Latino Barômetro, Eurobarômetro, Ásia Barômetro, onde não haja nenhuma contiguidade física. Esses países não compartilham fronteiras entre si, são distribuídos em 4 continentes
e unidos basicamente pela língua. Daí que, com as especificidades locais, era muito importante que a formulação das questões fosse adaptada para a linguagem local, para a forma de expressão local da língua portuguesa. E houve pré-teste, essas perguntas foram pré-testadas e aplicadas após esse pré-teste e após a adequação do questionário à realidade de cada país. E essa diversidade não escondeu, contudo, as semelhanças. Como se fala aí, por exemplo, em problemas da população. Os problemas são muito parecidos. Os problemas do Brasil, os problemas de Angola, mesmo os problemas colocados na média geral. As atitudes positivas em relação à imigração são praticamente as mesmas, né? Atitudes predominantemente positivas. Os percentuais variam em todos os países. A ampla utilização das redes sociais, que é um fato surpreendente dessa pesquisa, também é uma característica generalizada nesses países. Em que medida é que as instituições públicas, privadas e as empresas podem aproveitar os dados revelados no barômetro? Olha, o barômetro abrangeu, né? De uma forma mais geral, nós podemos dizer que nós levantamos, tentamos compreender através dele como vivem, como pensam e como avaliam o seu mundo os habitantes de cada um desses países. Nós levantamos os principais problemas nacionais, identificamos a expectativa em relação ao futuro, vale dizer que prevalece o otimismo em relação ao futuro, examinamos valores e atitudes associadas a temas às vezes sensíveis, como período escravocrata, bem como percepções sobre gênero, sobre migração, sobre diversidade sexual, a relação dos cidadãos com a informação, percepção sobre fake news, os níveis de confiança nas instituições políticas e um elemento diferenciado em relação a todos os outros parâmetros, Manuela, é o interesse que nós registramos, o interesse recíproco entre os países de língua portuguesa, né, junto da imagem da comunidade, obviamente, da CPLP, mas também as trocas culturais entre as populações dos países pesquisados. O consumo de bens culturais, 89% consumindo produtos culturais, por exemplo, em Angola. Brasil, Portugal e Angola são os principais emissores de bens culturais e então o estudo termina iluminando os vínculos simbólicos, culturais e identitários que atravessam esse mundo de língua portuguesa, frequentemente invisíveis nas análises tradicionais. Então, empresas, instituições públicas, instituições privadas, têm um farto conjunto de informações para subsidiar suas estratégias, seu relacionamento com a comunicação e sua compreensão da realidade numa perspectiva comparada desse universo tão plural e tão diverso. Pode-se concluir deste estudo que, em alguns aspectos, há uma espécie de coesão na comunidade derivada de traços identitários ou culturais comuns? Exatamente, Manuela. Nós vamos discutir essa comunalidade, ou seja, essa superposição de percepções, de atitudes, de avaliações, numa sequência de seminários a partir de agora, realizados. O primeiro deles já está sendo realizado essa semana no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Depois nós teremos uma sequência em universidades brasileiras. Já está previsto para abril a realização de um grande seminário em Angola, com intelectuais locais, com participantes locais, numa perspectiva bastante ampliada, para discutir esse conjunto de informações, cotejar com os dados específicos de Angola e planejar a segunda edição adiante do barômetro da lusofonia, Manuela. Para si, António, qual foi o dado mais surpreendente neste estudo? Olha, o mais surpreendente nesse estudo foi nós entendermos, através dele, que apesar das dificuldades que esses países enfrentam, e não são só países lusófonos, hoje nós vemos isso em todos os barômetros. O mundo, desde 2008, enfrenta uma série de crises e de dificuldades
de toda a monta, mas a prevalência do otimismo das populações. Esse é o grande fator, é a grande novidade. Foi para mim, pessoalmente, como diretor-geral do Barômetro, a grande surpresa. Prevalência, predominância do otimismo dessas populações para enfrentarem suas dificuldades, ajudarem a produzir um futuro mais auspicioso, né, com melhores condições de vida para as populações desses países. António Lavareda é cientista brasileiro. Muito obrigado por estes minutos e por estes esclarecimentos aqui no Girassol Jornal e claramente esperamos contar consigo em outras ocasiões. Muito obrigado, estou à disposição. Boa noite. E seguimos a informar aqui no Girassol Jornal, mais de 37 mil famílias do município do Caluquembe, na Huila, já beneficiam das transferências monetárias do Cuenda desde 2025. Mais de 37 mil famílias do município de Caluquembe, na Huila, já beneficiaram das transferências sociais monetárias do Cuenda. O programa do Executivo com financiamento do Banco Mundial apoia igualmente as componentes de inclusão produtiva, com 430 beneficiários, e da municipalização da ação social, com mais de 2.000 pessoas a recorrerem a esses serviços. Os beneficiários agradecem os apoios prestados pelo Cuenda, que estão a melhorar a sua qualidade de vida. Agradecemos muitos, graças a Deus que ajudou também, não foi fácil nós para chegar aqui. Se já vai dar, também ajuda algumas coisas. Mesmo se não é muito, mas pouco, vai ajudar. Para resolver algumas falhas, algo que a pessoa necessita, alguns negócios. Para a administradora municipal, o programa tem um grande impacto na vida da população local e na economia da região. Este impacto tem resultado para as famílias que recebem, para o agregado de uma forma geral e, acima de tudo, para o próprio município, pois movimenta a economia local. Temos verificado que, desde que começaram os pagamentos do Cuenda, no final do ano passado, 2025, até hoje, há um volume de circulação financeira considerável ao nível dos mercados locais, porque as famílias recorrem ao mercado local para as compras daquilo que são as suas necessidades. O diretor-geral do FAS considera que Caluquembe é um bom exemplo do impacto positivo do Cuenda através das suas várias componentes na vida da população. Conheço vários dos que estão presentes, alguns estamos a nos conhecer pela primeira vez, mas há outros que já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos noutros lugares, nossos supervisores, nossos CTS. E não posso deixar de sublinhar a nossa equipa do FAS, os colegas. Iniciamos as operações aqui no município de Caluquembe já o ano passado, quer em matéria de transferências monetárias, quer em matéria de inclusão produtiva. Temos aqui um exemplo bom do impacto do programa ao nível das famílias. Direitos e garantias da mulher jovem. Reflexões. Em destaque. O presidente da República, João Lourenço, deslocou-se nesta segunda-feira ao Dubai, Emirados Árabes Unidos, onde vai participar na Cimeira Mundial de Governos. O evento arranca amanhã e vai decorrer durante 2 dias. O chefe de Estado angolano faz parte da lista dos oradores em destaque no segundo dia da Cimeira. Trata-se de uma cimeira considerada como um dos maiores fóruns globais dedicados à governação, políticas públicas e liderança internacional. O evento vai decorrer sob o lema Moldar os Governos do Futuro e conta com a participação de mais de 45 chefes de Estado e de Governo, altos responsáveis governamentais e de organizações multilaterais, além de executivos de grandes multinacionais. O Presidente da República, João Lourenço, faz parte da lista dos oradores de destaque no segundo dia da cimeira. O chefe de Estado angolano integra sessões dedicadas ao futuro do investimento em África, a cooperação internacional
e o papel dos governos na promoção do crescimento económico sustentável num contexto global marcado por instabilidade geopolítica, transformação digital e crescentes pressões sociais. O estadista angolano participa ainda num painel que irá igualmente juntar os presidentes da Tanzânia, do Zimbábue, do Botsuana, da Serra Leoa e do Ghana, e estará especificamente centrado nos desafios estruturais do continente africano, nas oportunidades de captação de investimento estrangeiro e nas reformas institucionais necessárias para reforçar a confiança dos mercados internacionais. De forma global, o evento deverá reunir mais de 6.000 participantes durante 2 dias de intensos debates, com a previsão da produção de 36 relatórios estratégicos e a realização pela primeira vez da Gala Mundial dos Laureados. A UNITA e o MPLA defendem posições contrárias quanto à proposta de alteração à lei das carreiras dos militares das Forças Armadas angolanas. Em discussão, viola a Constituição da República e responde às atuais necessidades de reorganização e modernização das Forças Armadas angolanas. Os deputados da UNITA e do MPLA têm posicionamentos divergentes quanto à inconstitucionalidade ou não da proposta de alteração à lei das carreiras dos militares das Forças Armadas angolanas. A lei que está em discussão em sede de especialidade na Assembleia Nacional é, na ótica da UNITA, carregada de inconstitucionalidades. Os parlamentares do maior partido na oposição alertam para possíveis impactos negativos na carreira, nos direitos adquiridos e na motivação dos efetivos militares, caso a proposta do Executivo seja aprovada, tal como ela chegou às mãos dos deputados. Existe no ordenamento jurídico angolano alguma norma constitucional que permita a retirada, concessão ou modificação de um direito de atividade, como é patente, por via de mera decisão administrativa com da arquitetura desta proposta. Senhora Presidente, na ausência destas respostas claras, fundamentadas e constitucionalmente sustentáveis a estas questões, a proposta de lei enverma de inconstitucionalidade material grave, não sendo juridicamente legítimo prosseguir a discussão parlamentar. Esta lei de alteração das carreiras militares está invada de vício e é inconstitucional. Viola o artigo 2 da Constituição, o artigo 6º, o artigo 29º e o artigo 57º. O deputado do grupo parlamentar do MPLA, Milonga Bernardo, esclarece que o diploma não traz apenas penalizações para os efetivos. De acordo com o parlamentar, a proposta compreende também promoções para militares que já estejam na reforma. O diploma não traz apenas penalizações. Repare que o próprio diploma diz que aos aqueles cidadãos que militares que se encontram, por exemplo, na reforma, podem beneficiar de promoção. Ora, se o diploma contempla a promoção, não me parece que seja algum pecado contemplar despromoção. Então, aqui o equilíbrio na balança. O deputado e vice-presidente do grupo parlamentar do MPLA, Vigílio Chova, explica que a existência de suposta inconstitucionalidade não impede a discussão do diploma. Não há que condicionar a discussão do diploma por uma eventual inconstitucionalidade. Então, isto não faz caso aqui, no coisa, porque o seu deputado pode invocar a inconstitucionalidade e eu me invocar não inconstitucionalidade. E depois como é que ficar? Bala sua ou bala minha? Portanto, acho que devíamos proceder como tem sido norma nesta tarde,
que apesar de eventuais inconstitucionalidades, discutirmos o diploma e depois, no fim, como é que saímos desta situação. Comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional discutem em reunião conjunta relatórios pareceres conjuntos das propostas de leis da alteração da Lei número 13/18 de 29 de outubro, Lei das Carreiras dos Militares das Forças Armadas Angolanas e da lei que aprova o Código de Disciplina Militar. O barril de petróleo Brent, referência das exportações angolanas, abriu hoje a negociação a $67,39 no mercado de futuro de Londres, o que representa uma desvalorização de 0,43 cêntimos face ao arranque da sessão da semana passada. Depois de ultrapassar a barreira dos $70 na última sexta-feira, o ouro negro inverteu a tendência de valorização nas sessões subsequentes. Ontem o preço variou entre 67,10 e 68,5 dólares, tendo fechado o dia a 67,36 dólares norte-americanos, segundo o site especializado investing.com. O Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico 2026 foi preparado com base no preço médio do barril de petróleo em $61 e estima a produção diária de 1.050.000 barris. Na semana passada, os preços haviam avançado até níveis próximos às máximas de 6 meses, em meio a temores de novas ações militares dos Estados Unidos da América contra o Irão. Episódios de frio intenso na América do Norte também foram associados a possíveis restrições temporárias de oferta. O Tribunal Constitucional realiza nos dias 2 e 3 deste mês o Fórum Constitucional sobre os Direitos e Garantias da Jovem Mulher e da Criança Africana. A reflexão acontece no quadro da Semana da Constituição, onde as autoridades apelam para a fiscalização e reforço das leis que atentem contra direitos da criança e da mulher. Cerca de 3% a 7,5% dos casos de gravidez na adolescência ocorrem em meninas dos 12 aos 14 anos. Em Angola, o número preocupa as autoridades e a sociedade civil, que olha para a situação como um problema social. Imaginemos uma menina de 12 anos de idade que acorda antes do sol nascer, que deixa de ir à escola, que deixa de brincar com outras crianças para cuidar de um bebê recém-nascido, gerado em seu ventre, que carrega nos ombros a esperança frustrada de uma família inteira, a angústia da repreensão social pelo seu mau comportamento, entre aspas, e a responsabilidade dos seus atos. Ainda assim, ela preserva nos olhos o sonho que o amanhã será melhor. E incentivar as ONGs a participarem ativamente na construção da educação sexual para as crianças, promovendo palestras, workshops nas comunidades e principalmente nas escolas, para que não só as crianças, mas também as mães das crianças percebam o quão importante é cuidar da sua educação sexual, para que nem outro, nem elas mesmas possam abdicar desse direito e garantia que o próprio Estado oferece. No âmbito da Semana da Constituição, o Tribunal Constitucional realiza nos dias 2 e 3 deste mês o Fórum Constitucional sobre os Direitos e Garantias da Jovem Mulher e da Criança Africana. A iniciativa tem o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e o apoio da União Africana. A proteção das mulheres e crianças não é, por consequência, apenas uma questão de justiça. É uma questão de paz, de prosperidade e de sobrevivência coletivas. Por conseguinte, as jurisdições constitucionais, enquanto guardiões, e aqui foi dito, vigilantes dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos em geral e da jovem mulher e criança em particular, têm neste fórum uma plataforma continental de diálogo,
reflexão e intercâmbio jurisprudencial. Não é um evento isolado, mas o início de um processo, não uma declaração de intenções, mas um compromisso de ação. O fórum que integra o programa da Semana da Constituição visa aprofundar o debate em torno das problemáticas que afetam os segmentos particularmente vulneráveis da sociedade africana. Não basta legislar, não basta termos as leis. É preciso garantir que elas sejam efetivamente produzidas, não é? No final. É preciso garantir que essas leis que são aprovadas em sede das instituições afins se realizem efetivamente no cotidiano das nossas crianças. Portanto, a questão da fiscalização, a necessidade de aferirmos se de facto os direitos fundamentais das nossas crianças estão a ser salvaguardados, acaba por ser uma responsabilidade de todos nós. O fórum realizado em Luanda reunirá representantes de tribunais constitucionais e supremos de vários estados africanos, do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, da União Africana, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, do Comitê Africano de Peritos sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança, bem como líderes religiosos e membros da sociedade civil e académicos. Primeira pausa no Girassol Jornal. Veja no próximo bloco as novidades que marcam o dia no desporto. Voltamos já a seguir. Bem-vindo de volta à informação. A Embaixada do Estado de Israel em Angola saudou nesta segunda-feira o Dia Internacional do Holocausto, uma data que se assinala a 27 de janeiro. A cerimónia reuniu diplomatas, académicos e convidados com o objetivo de preservar a memória das vítimas e promover a educação histórica como forma de combate ao ódio e à intolerância. O ato foi presidido pelo embaixador de Israel em Angola, Leo Vinovsky, que destacou a importância de manter viva a memória de um dos... E ao lado correto da história é dizer não à discriminação, não ao racismo, não a muitas coisas que levam depois a tragédias, assim como essa, que podem ser evitadas, que têm que ser evitadas. Então estamos aqui hoje para falar disso, que o compromisso tem que ser de todos. Já não é suficiente dizer isso está muito mal, não. É o momento de atuar. Na ocasião, o diplomata afirmou que a lembrança do Holocausto está profundamente ligada à identidade do povo judeu e à criação do Estado de Israel e disse ser essencial para a defesa dos direitos humanos, da dignidade humana e da paz entre os povos. Não somente do passado, pelo respeito do passado, mas também para proteger o futuro. E quando falo do futuro, estou falando das jovens gerações, de outros povos também, de nosso povo com certeza, de outras nações também. Então estamos aqui para dizer não à discriminação, não à violência. Palavra que começa com palavra violenta e finaliza com um ato violento, como aconteceu com nossos irmãos lá na altura, na época. Então é isso, a mensagem principal é que a gente está aqui para comemorar juntos com o corpo diplomático, com meus amigos do corpo diplomático, com as autoridades angolanas. E o embaixador da Argentina em Angola, Nicolás Reboc, sublinhou que a história do seu país com o Holocausto impõe um dever permanente de memória, educação e rejeição de todas as formas de ódio e intolerância. Em consonância com a política exterior do Estado argentino e as declarações recentes de meu presidente Javier Milei, são tolerância zero ao antissemitismo. Nesse sentido, fortalecer ações concretas contra o ódio à comunidade judaica, indo além da retórica para implementar medidas de cooperação internacional, paz e justiça. O encontro contou ainda com a participação da representante para a memória do Holocausto, professora Sofia Levi, que sublinhou que o Holocausto não deve ser visto como um episódio do passado europeu, mas como uma tragédia de dimensão universal, cujas lições continuam atuais num mundo marcado por conflitos
intolerância religiosa e discursos de ódio. Infelizmente, o nazismo não acabou em 1945. O governo nazista perdeu a Segunda Guerra Mundial, mas não foi o fim da ideologia nazista. Ela continua, infelizmente, até hoje. Inclusive, em alguns países do mundo, é permitida a veiculação dessas ideias. No Brasil, não. No Brasil, nós temos uma lei federal que combate a apologia ao nazismo. Penso eu que medidas legais e medidas culturais e educacionais são fundamentais para combater uma ideologia que já se mostrou intolerante, racista, eugênica e que ameaça todos nós. A académica enfatizou a importância do ensino da história como um instrumento fundamental para prevenir novas formas de genocídio, discriminação e violência. Por isso que estudar a história do Holocausto, as consequências nefastas do nazismo, serve sim de um alerta para que, enquanto estamos em liberdade para isso, possamos tomar posição de combate a algo que pode destruir o que há de mais belo entre nós seres humanos, que é a possibilidade de abertura entre os povos, de trocas culturais, de respeito interreligioso e de reconhecimento que nós somos uma única espécie e uma única raça, a raça humana. O Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, instituído pelas Nações Unidas, é celebrado a 27 de janeiro, data que marca a libertação do campo de concentração de Auschwitz em 1945. A efeméride visa homenagear as vítimas do nazismo e reforçar o compromisso global com a memória, a justiça e a não repetição. Olhamos agora para a atualidade internacional. Cerca de 17,3 milhões de crianças precisam de ajuda humanitária no Sudão, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Cerca de 17,3 milhões de crianças precisam de ajuda humanitária no Sudão e os impactos do conflito são devastadores. Numa geração que, segundo a diretora de comunicação da Unicef no Sudão, vai crescer traumatizada, a representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância considerou que há infâncias interrompidas de múltiplas formas, pela fome, pelas doenças, pela violência, pela ausência de escola e pelo trauma prolongado. Só este ano, a cerca de 3 meses de se assinalarem 3 anos da guerra civil, 33,7 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária e dessas 17,3 milhões são crianças, segundo os dados mais recentes da Unicef. As autoridades moçambicanas pretendem vacinar esta semana contra a cólera mais de 1,7 milhões de pessoas em 4 províncias do país, numa altura em que crescem os números de doentes e mortes provocadas pela doença. O Ministério da Saúde do país informou que a operação de vacinação preventiva vai decorrer de 4 a 8 de fevereiro, num total de 5 distritos das províncias de Niassa, Cabo Delgado, Zambésia e Sofala. O objetivo é abranger pessoas com idade igual ou superior a 1 ano, numa operação de vacinação que deve decorrer nas unidades sanitárias e nas comunidades, através de brigadas móveis. Membros da sociedade civil das Filipinas apresentaram 2 novas petições de destituição contra a vice-presidente Sara Duterte, reativando processos que tinham sido suspensos em 2025 pelo Supremo Tribunal do Arquipélago. Sara Duterte foi acusada de corrupção e de acumular riqueza de forma inexplicável com base no seu salário, além de desviar cerca de 9,4 milhões de euros de fundos secretos do gabinete da vice-presidência e do Departamento de Educação que chefiou até ser demitida em 2024. Em 2025, Duterte enfrentou um processo de destituição no qual foi também acusada de dar ordens para matar o presidente filipino. Libertação Nacional, jovens e a história do 4 de fevereiro. Em destaque.
Tempo para o desporto. Na 13ª jornada do Girabola, o Luanda City perdeu na recepção ao Ilhéte de Benguela por 5-0 no estádio 22 de junho, no Rocha Pinto. No retângulo do estádio 22 de junho, o Luanda City recebeu o Ilhéte de Benguela para a 13ª jornada do Girabola. Os Citizens sofreram o primeiro golo do dia aos 15 minutos por intermédio do defesa central brasileiro Goiano. E antes do intervalo, o avançado Bito aumentou a conta para 2-0 aos 45 mais 2. Na segunda parte, mais golos para os visitantes que anularam as investidas dos donos da casa. Aos 75 minutos, o ponta César Cangué fez o 3-0. Para o 4-0, o avançado Iano estremeceu as redes aos 77 minutos. E para fechar a goleada em grande, o congolês democrata Merdi marcou o quinto golo aos 84 minutos. No fim do duelo, Paulo Saraiva, treinador principal do Luanda City, lamentou a prestação do seu conjunto, que cometeu tantos erros, apesar do trabalho feito semanalmente. Pedimos tanto no intervalo há dias assim. Agora, parabenizar o Ilhéte, que aproveitou bem os nossos erros e com menos então foi pior. Por outro lado, Paulino Júnior, técnico do Ilhéte de Benguela, afirmou que o objetivo foi alcançado com a conquista dos 3 pontos. Queremos 3 pontos. Sabemos que encontramos uma equipe altamente demoralizada devido ao último jogo que tivemos lá no Lueno. Víamos o resultado negativo em casa com o Cabo Escobe. Sabemos que temos que levantar a cabeça. A nossa equipe não se atrasar as relações da frente, já que temos o objetivo forte de melhorarmos o segundo lugar. Por isso entramos forte, conseguimos cumprir 90% daquilo que nós programamos para o jogo de hoje. Quando isso acontece, está de parabéns todo o grupo de trabalho. Com esta vitória expressiva, o Ilhéte de Benguela conquista 3 pontos e passa a somar 26 pontos na 3ª posição da tabela classificativa. Já o Luanda City mantém-se com 14 pontos no 11º lugar. Daqui a pouco, contagem regressiva para o 4 de fevereiro e a aposta no turismo em Angola. Mais uma pausa, voltamos em instantes. Bem-vindo à informação. O governo de Angola vai desembolsar 449 milhões de euros para a criação de infraestruturas de aprimoramento no Polo de Desenvolvimento Turístico de Cabo Ledo e do corredor costeiro do país, como a Baía das Pipas, Sacomar, Baía do Tomboa e Baía dos Três Irmãos, em Moçâmedes, e a Baía de Quicombo, na província do Kwanza Sul. A medida visa promover o turismo e diversificar a economia nacional. A informação que constam dos despachos número 32/26 e 33/26 autorizam as despesas e formalizam o procedimento de contratação simplificada para a concepção e construção de infraestruturas públicas essenciais nas áreas turísticas identificadas como vias de acesso, sistemas de abastecimento de água, saneamento, energia, telecomunicações e iluminação pública. Segundo o Ministério do Turismo, estas intervenções enquadram-se no âmbito da implementação do instrumento Planifica Turismo, que contempla um conjunto de medidas para o ordenamento turístico, aprovadas em 2025 e que visam assegurar a acessibilidade, segurança, funcionalidade urbana e atratividade territorial nas áreas de interesse e potencial turístico. Esta ação do Executivo vai permitir criar ambiente favorável à instalação de empreendimentos turísticos e a mobilização de investimento privado nacional e internacional. O investimento com o financiamento disponibilizado pelo banco Mitsubishi UFG Finance Group enquadra-se na estratégia de promover o investimento privado nas áreas de interesse e potencial turístico, mediante a realização do investimento público para estruturar a organização territorial, criando as infraestruturas básicas, cuja inexistência limita o aproveitamento efetivo do potencial das referidas áreas. O Ministério do Turismo tem recebido diversas manifestações de interesse de investidores privados que pretendem investir nessas áreas, mas que encontram dificuldades para sua materialização por falta de infraestruturas.
A decisão do Executivo de canalizar recursos para investimento em infraestruturas nessas áreas corresponde a uma medida fundamental para a criação de oportunidades concretas para os grandes desenvolvedores de projetos turísticos, promotores imobiliários e investidores nacionais e estrangeiros, com impacto direto na criação de emprego, dinamização da economia local e a melhoria das condições de vida das comunidades envolventes. O modelo integrado de investimento público vai facilitar a entrada de investimento privado, permitir a redução significativa dos custos de entrada para os investidores, aumentar a competitividade do destino e a promover um desenvolvimento turístico sustentável. O Executivo tem apostado na promoção do país como um destino atrativo para o investimento privado no setor do turismo, o que levou à sua distinção em 2025 como o melhor destino do investimento turístico pela Global Tourism Forum, um prémio que valida as reformas em curso e reforça a confiança dos investidores no potencial do país. Angola segue firme no seu compromisso com a dinamização do turismo planeado, competitivo, dando sustentabilidade às praias e baías de Angola, criando um corredor estratégico para o investimento em atrativos turísticos e posicionar o país como um destino cada vez mais atrativo para o investimento privado. Ponto final na edição de segunda-feira do Girassol Jornal. É sempre um prazer ter o carinho da sua audiência. Nosso encontro fica marcado para amanhã, às 19h45. Veja a seguir o Girassol Debate, hoje a olhar para o Carnaval como fonte de receita. Não perca. Boa noite. Fique em paz.